A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, a partir do primeiro verso. Diz assim a palavra de Deus. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto como escapando do mar a justiça não deixa viver. E sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal algum. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já há muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer diziam que era um deus. E ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama e enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Irmãos, a história fala que Paulo estava a caminho de Roma, num barco com outros prisioneiros, e ao mesmo tempo que era um barco também mercante para vendas. E houve uma grande tempestade, do qual eles se desesperaram de suas próprias vidas, mas um anjo tinha falado para Paulo que nenhuma vida daquelas iria se perder, e Paulo comunicou aos outros no navio. E a partir disso, eles começaram a ter que se despojar daquilo que eles estavam carregando no navio, que seria para sua alimentação e também para seu comércio. Eles começaram a se despojar dos seus bens para aliviar o navio, para que o navio não viesse a pique antes de chegarem à ilha de Malta. Ou seja, muitas vezes nós estamos no caminho do Senhor, era necessário que Paulo fosse testemunhar em Roma, nós estamos na direção de Deus, mas vem uma grande tempestade. Essa tempestade vem, mas ao mesmo tempo que essa tempestade vem, também vem a mão do Senhor, também vem o cuidado de Deus enviando um anjo. E é necessário que nós venhamos a confiar na direção do Senhor, ainda que estejamos no meio da tempestade. Ainda que tudo, muitas vezes, o barco da nossa vida esteja sendo lançado para lá e para cá pelas ondas da vida, pelas ondas das provas, das lutas, das dificuldades, dos problemas que surgem. Muitas vezes das ondas de ansiedade, de medo que vem no nosso coração, que vem sobre as nossas vidas. Eles tiveram que se despojar, muitas vezes nós precisamos nos despojar do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa velha maneira de ser, daquilo que muitas vezes nós temos como valoroso, mas vai fazer o nosso barco ir a pique antes da hora, antes de chegar no destino certo. Muitas vezes nós precisamos nos despojar de nós mesmos, da nossa razão. Muitas vezes é melhor ter paz do que ter razão. Muitas vezes é melhor você ter paz do que você entrar em uma discussão desnecessária, do que você se expor. E muitas vezes a gente pensa nisso tarde. Mas é necessário que venhamos a nos despojar, porque Deus é o teu juiz, Deus é o teu advogado. Você não está na mão de demônio, você está nas mãos de Deus. Se você não está nas mãos de Deus, você coloque nas mãos de Deus hoje, que Ele conduz a tua caminhada, ainda que em meio a tempestades. Ele vai te fazer isso muitas vezes para você se despojar e depender dele, se despojar do seu braço de carne, da sua força humana que é limitada, da sua inteligência que é limitada, e confiar na vontade dele, confiar na direção dele. E chegando em Malta, os bárbaros usaram ali de não pouca humanidade com eles. Acenderam uma fogueira, os chamaram para perto, para aquecer do frio, da chuva que caía. Ou seja, Deus vai usar quem Ele quer, como Ele quer. Deus usou os bárbaros para aquecer a Paulo e os outros. Pessoas que não eram de religião alguma, mas que Deus quis usar para a vida de Paulo e de outros.
seja, Deus vai usar quem Ele tiver que usar para abençoar a sua vida, para cuidar, para tratar da sua vida. E ali Paulo catando vídeos ou gravetos para aumentar a fogueira. Uma víbora fugindo do calor do fogo pegou na mão de Paulo, picou a mão de Paulo. E ele sacudiu a víbora no fogo. Ou seja, muitas vezes você está buscando ao Senhor, está na caminhada com Deus. Você está ali querendo aquecer, levantar esse fogo da oração, da madrugada, esse fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida para aquecer a vida de outros. De repente vem uma investida sobre ti para te destruir, para te envergonhar. Mas Paulo ele tomou uma atitude. Ele sacudiu a víbora no fogo. Sacode a víbora hoje, no fogo da oração, no fogo do jejum, no fogo da madrugada. Sacode, acende uma fogueira hoje dentro da tua casa. Dobra os teus joelhos, coloca a sua vida diante do Senhor. Porque muitas vezes isso é para destruir a obra que Deus tem na sua vida. Havia uma obra a ser realizada por Paulo naquela ilha. Mas o inimigo, através de uma serpente, acometeu a mão de Paulo. E os outros ficaram julgando. E não é possível, é um homicida. Mesmo ele escapando do mar, a justiça não deixa viver. Vão te julgar, vão dizer que teu ministério acabou, que a tua vida acabou, que agora você já era, que agora você está destruído, que agora é o teu fim. E a palavra diz que eles ficaram esperando não por pouco tempo que Paulo inchasse e viesse a cair morto. Tem pessoas esperando por muito tempo que você venha se dar mal. Que você venha se dar mal na vida espiritual, na vida profissional, na vida sentimental. Estão esperando por muito tempo. Mas pela misericórdia de Deus, esperaram por muito tempo e esperaram à toa. Porque Deus era com Paulo, cumprindo o que estava em Marcos. A promessa que ele fez no Evangelho de Marcos. Pegarão as serpentes. Se tomarem coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. E impondo as mãos, curarão os enfermos. Ou seja, Deus cumpriu uma promessa, Jesus cumpriu uma promessa feita no Evangelho de Marcos. O Evangelho foi escrito há mais de 50 anos antes do livro de Atos. Ou seja, Deus não esquece das suas promessas. Há uma promessa na sua vida. Há uma direção de Deus na sua vida. Há um cuidado de Deus para contigo que Ele não esquece. E aquela mão que foi picada pela cobra, que sofreu dano, que todos ficaram acusando, expondo, foi usada depois para curar muitos da ilha, inclusive o principal da ilha, o pai de Públio. Ou seja, as tuas dores, as tuas feridas que hoje estão sobre a sua vida, estão te fazendo chorar, sofrer muitas vezes angústias, dores. Muitas vezes as tuas provas, as tuas lutas que hoje estão sendo difíceis para você, no qual você está sendo exposto e muitas vezes até envergonhado. Depois você vai ser usado através dessas feridas cicatrizadas para sarar outras vidas, através das experiências que virão com essas lutas, com essas dificuldades, para curar, para aconselhar, para animar outros que precisarão de uma palavra da tua parte, que estarão muitas vezes à beira da morte, à beira da loucura, à beira de um leito de enfermidade. Você vai ser usado para curar, através da tua cura, através da tua luta, através da tua dificuldade. E como entender essa boa e perfeita vontade de Deus, que muitas vezes a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas te faz chorar, mas te faz muitas vezes sentir angústia, te faz muitas vezes estar triste. Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. É um propósito que Deus te chama, que Deus te quer. E essas dores você pode estar até sentindo, mas lembre-se que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e haverá recompensa com essas dores. Através dessas dores haverá vitória, através dessas dores haverá cura, redenção de muitas vidas, inclusive da sua. Que Deus nos abençoe.